É isso. Então, minha gente, mais uma vez estamos aqui reunidos para discutir as principais pautas relevantes dessa semana, né? E nós vamos já começando com uma pauta muito relevante, que é ligada à questão fiscal, relacionada à questão fiscal. Bom, Marcelo, nós vimos aí nas últimas semanas que o Congresso aprovou uma LDO, né, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, com um reajuste de 4% para o salário mínimo, que vai passar de 1.045 para 1.088. Isso daí dá aproximadamente 4%. Mesmo a gente sabendo que a inflação projetada vai ser aproximadamente 4,3% este ano, se não passar um pouco, né? E, além disso, tem outras questões importantes ligadas a orçamento, a LOA, né? A lei de orçamento, e outras questões importantes para o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Queria que você falasse para a gente da importância dessa questão fiscal. Bom, já dei boa noite aí a todos que estão aqui, os que nos acompanham nesse momento, e aos colegas aí, o Fábio Neves, o Rafael Vieira. Um abraço ao Arthur, que está aí por trás das câmeras, a Daniele Dutra e o nosso Ranon Bento. E ao Ranon. Obrigado por lembrar. Eu estava falando, mas você chegou na hora. Quase que o trem passou. O Ranon Bento e a nossa Daniele Dutra. Euler, eu queria destacar alguns pontos que eu tenho aqui em destaque nessa questão do orçamento. É o seguinte: essa semana passada e tal, algumas apresentações de relatórios, né? Houve o relatório de acompanhamento da fiscal do governo, apresentado pela instituição fiscal independente, né, que é um organismo dentro do Senado, mas, né, com toda a autonomia para poder realizar a apresentação do relatório, que é mensal, e, por parte do governo, a apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre, agora de 2020. Né? Isso foi apresentado aí pelo Ministério da Economia e as suas secretarias lá de especial da Fazenda e do Orçamento Federal. Bom, como você já chamou a atenção, a LDO foi aprovada ontem, né, dia 16, né? E ali nós temos umas marcas interessantes. Você já apresentou uma, que é o que eu vou mais dar ênfase aqui, nesse tempo que eu tenho, aí vocês... Estou olhando aqui já para o relógio para não ficar muito, não avançar muito. Mas, primeiro, é apresentado o maior déficit primário dos últimos 8 anos. Né? Em torno ali de 248 bilhões de reais. Tá certo? Agora, o que você chamou a atenção é a questão do salário mínimo. Né? O governo aí apresentando uma variação. Não é um aumento real, porque ele está abaixo, né, do que foi verificado na inflação. Então, de sair de 1.040, os atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. Né? O que eu quero destacar é que tanto o relatório de acompanhamento fiscal quanto a apresentação aí das receitas e despesas, e essa foi mais na fala, não foi na escrita do próprio documento, mas no relatório de acompanhamento da Instituição Fiscal Independente do Senado, lá está escrito assim, olha, a despesa é sensível ao salário mínimo. O recado está dado. A despesa é sensível ao salário mínimo. Ou seja, o que acontece é o seguinte, aí o documento que o governo apresentou mostra o seguinte: a cada R$1 a mais no salário mínimo, isso eleva as despesas líquidas em 344 milhões de reais no ano. E o aumento de 0,1% no INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é com base para variação, inclusive, do salário, né, gera um aumento líquido de 760 milhões. O que isso quer dizer, no frigir dos ovos? É que a expectativa do governo, né,
nos modelos que foram apresentados, o modelo básico, o otimista e o pessimista, que vai de 2021 a 2030, além de não haver, durante todo o período previsto, de 2021 a 2030, aumento real do salário mínimo, não haverá aumento real do salário mínimo, que é o que está previsto no modelo, documento apresentado. Haverá uma defasagem de 2 anos para o aumento do salário. Isso somado ao fato de que nós, no ano passado, caiu, né, aquela regra de valorização do salário mínimo, né? Valorização real, né? Valorização real do salário mínimo. Isso significa dizer que nós vamos conviver numa estrutura de salário mínimo ao nível de subsistência, pelo menos é o que está, só se alterar o cenário, né? Mas no cenário básico, não é nem no pessimista, não é no básico, né? Até 2030 nós vamos permanecer por aí. Então, enfim, a LDO aprovada já está com esse mecanismo, uma previsão de aumento de PIB de 3,2%, né? E não prevê aumento de gastos. Uma crítica que foi feita por alguns senadores, aí eu passo a palavra aos colegas, que eu acho que eu já estourei aqui o meu tempo, né? É que a regra que previa aumentos reais, além de ter caído em 2019, não aparece mais, mas não apareceu aí na LDO os gastos, previsão de gastos para saúde e educação. Vou dar o meu primeiro pitaco, a minha primeira conversa nesse sentido aí, Marcelo. O que chama muita atenção é o fato do governo ter no modelo base dele, né, não incorporar um ganho real da inflação, até porque se você pensar do trabalhador que ganha salário mínimo ou a pessoa que de alguma forma tem esse amparo através né, dessa questão social, ela se alimenta basicamente. Então, esquece essa inflação de 4% e vamos olhar a inflação dos alimentos, tá? Porque na verdade é isso que importa. Porque quando a gente está falando de inflação, a gente está falando de uma medida média. E essa pessoa está sofrendo mais na hora de comprar a carne, o legume. Isso foi até tema do nosso primeiro programa, né? Então é um negócio que me causa muita estranheza você não possibilitar esse ganho real para o trabalhador que precisa se alimentar. Acho que é um ponto que é indiscutível isso, independente, né, daquilo que você pense como ideologia, como partido, como política, como Brasil. Acho que é um ponto interessante nesse sentido. E o outro ponto que remete é o outro tema, né, não quero ficar antecipando nada, mas isso reflete na qualidade de vida das pessoas, né? Isso reflete no índice de desenvolvimento humano, que é o próximo tema, né? Mas terrível esse processo. A leitura que eu faço é que também é cada vez mais instável na nossa leitura diária. Qualquer ação mais proativa para benefício da população, quando a gente usa o governo para tomar decisões, ou quando o governo toma decisões em que o reflexo ruim e fatidicamente fatalmente é sempre ruim para a base da pirâmide toda. De novo, mais uma vez, a gente fazendo umas notícias dos jornais mais populares e vendo que o aumento do salário é cada vez mais... não é aviltante. O salário mínimo, a rigor, já é aviltante. A vida, o dia a dia já é aviltante. Mas o aumento é tão pouco expressivo, refere a algum tipo de aumento no consumo, alguma possibilidade de comprar alguma coisa a mais na vida do trabalhador. E esses ajustes que o governo apresenta como forma de melhoria da qualidade de vida para além do agora, daqui a 20, 30 anos, as nossas contas que dão isso, olha só. Eu e as minhas citações, né? Vou começar aqui. Boa noite a todos. Vou citar o Betinho. Quem tem fome tem pressa. Boa noite. E também, assim, só para falar bem rápido, um outro ponto, que é o seguinte... para quem está assistindo o programa agora ou vai assistir depois, aumento nominal é simplesmente valor que não tem nada a ver com o sentido real de compra. Então, quando o governo diz que vai dar tantos % a mais, mas a inflação, por outro lado, está tomando isso, significa que essa conta ela está simplesmente se encontrando como quem gosta de futebol, né? Aí o Euler aí, né?
o que mais gosta de futebol, acho, no grupo, é 0-0. É 0-0. Não, rola um déficit, na verdade, né? Porque isso que eu ia falar. Eu tendo a acreditar que, na verdade, não é 0-0, não. É negativo. É verdade, é verdade. Vou corrigindo aí. Verdade, verdade. Não. Não é empate porque ele está perdendo naquele primeiro ponto que eu coloquei, porque ele se alimenta, basicamente. Aí, como a inflação do alimento está muito mais do que 4%, então ele está no déficit, correto. Exato. Gente, deixa eu aproveitar aqui e dar boa noite aqui para os nossos telespectadores aqui, o nosso querido amigo Laércio, Daniela Dutra, Carla Dantas, Simone Rezende Moraes, pessoal que já falou aqui, olha, a Dani mandou, o Laércio mandou aqui pra gente, eles esquecem que as empresas dependem das compras desses assalariados, é verdade, o capitalismo ele se retroalimenta da sobrevivência do trabalhador. Outra coisa que a Dani falou aqui, ó, Dani Dutra, nossa companheira, a cesta básica está cada vez mais cara, os produtos sobem compulsivamente, o salário mínimo fica nisso. Um aumento quase que insignificante. Eu ia falar... Semana passada, quando nós tratamos dessa questão, é importante isso que a Daniela chama a atenção, porque nós vimos que, por exemplo, aqui em Goiânia, 58% do salário mínimo líquido do trabalhador goianiense, né, está comprometido. Está comprometido com a cesta básica. E 68% do carioca. Então, pois é. Então, se você vai ter uma variação de R$43 do salário mínimo atual, né? E veja que a inflação está com previsão ainda de aumento. E a cesta básica tende a aumentar ainda agora no mês de dezembro. Então, isso está corroendo o poder, a capacidade de vida mesmo do cidadão, porque o salário mínimo está virando um salário de subsistência mesmo, salário de... E tem um acréscimo do seguinte nesse comentário. Para nós que discutimos muito, para o pessoal da base da pirâmide, nós mesmos, a nossa realidade de pé no chão, se a gente tenta entender que quem está um pouco acima dessa pirâmide, com salários com 10, que vive com 10 salários mínimos, trabalhadores liberais, funcionários liberais e tal, a conta também não fecha, porque eles têm com a muleta do inicial, que é outra realidade também. Agora veja, perdão, Rafael, você chamou a atenção ao ponto. Eu nem falei. Vamos tocar o trem, pessoal, vamos lá. Só para encerrar então esse ponto, que depois a gente vai acabar. Mas é porque eu nem chamei a atenção que a estimativa da dívida bruta para 2020 é de 93% do PIB. O modelo que o governo apresentou, o modelo base do governo, prevê a possibilidade de chegarmos em 2024 com 100% do PIB. Isso significa dizer o seguinte, que esse arroxo que está sendo feito agora é para tentar minimizar os efeitos ainda lá para 2024, 2025. Se não der certo, amigo, aí prepare. Só para a gente encerrar essa pauta, eu queria colocar que eu assisti, Marcelo sabe disso, foi ele que pediu para eu assistir, tive o desprazer de assistir 1h30 de Paulo Guedes, numa comissão mista, onde ele falou que ele está atacando os problemas explosivos. Ele conseguiu resolver o problema explosivo da reforma trabalhista, da Previdência, e agora ele ia resolver o problema explosivo da questão tributária e do funcionalismo público. E é um cara que diz que salário mínimo indexa a economia e que ele tem que acabar com a indexação. Então aí, meu amigo, por aí você já imagina o que nos espera por mais 2 anos. Bom, gente, nós temos que tocar o trem.